Bem, para entrarmos na nossa temática, começamos aí com uma pergunta. Quais são os aspectos formativos da narrativa? O que forma uma narrativa, enfim? Bem, para termos a compreensão de como aplicar esse conteúdo à narrativa em Libras, vamos fazer então esse olhar sobre os elementos que compõem uma narrativa. Primeiramente, nós temos os personagens, tá? Eu vou nessa ordem, mas necessariamente nós não vamos a partir de personagens. Tá? Vou falar todos os elementos que compõem a narrativa e depois a gente vai olhar um por um cada um deles. Tá? Bem, nós temos os personagens, depois temos o tempo, temos o enredo, temos o narrador e o espaço. Então, todos esses elementos, espaço, personagens, tempo, enredo e narrador, compõem o elemento narrativa numa estrutura de comunicação linguística. Bem, o tempo. O que é o tempo dentro da formação da narrativa? O tempo, claro, é muito específico, né? É o período em que a narrativa acontece. E ele pode ser de dois tipos. Então, quando você estabelece uma narração, você tem que dizer em que tempo, tem que situar essa narração dentro de um tempo. Se ela está acontecendo cronologicamente, se ela está acontecendo psicologicamente. Então, esses dois tempos da narrativa são muito importantes. Temos o tempo cronológico e o tempo psicológico. O tempo cronológico. Dentro do tempo cronológico, numa narrativa, ele é marcado pelos fatos que são narrados em uma sequência lógica. Ou seja, há um encadeamento de ideias, e esse encadeamento de ideias, ele é identificado pelos marcadores temporais. Né? Quais são os marcadores temporais dentro da narrativa que identificam a cronologia dos fatos? E aqui trago para vocês alguns marcadores para a gente ter uma noção bem prática do que é uma narrativa dentro de um tempo cronológico. Nós temos o hoje, temos o amanhã, temos o depois, temos ontem, e aí por aí vai. N marcadores temporais identificam o encadeamento dos fatos que mostram que essa narrativa está sendo construída dentro do tempo cronológico. Isso é importante porque quando uma narrativa não identifica, às vezes a gente assiste determinada situação, né, de narração e você se pergunta, mas o que aconteceu? Foi antes? Foi depois? Quem fez isso? No tempo passado, no tempo futuro? Já aconteceu? Vai acontecer? Então a narrativa precisa ser construída dentro desses elementos para que ela seja clara e objetiva. Depois, dentro do elemento tempo, nós temos o aspecto psicológico. Então, o tempo, uma narrativa construída dentro do tempo psicológico, ela é diferente da cronologia. No tempo psicológico, os fatos não são narrados numa sequência lógica ou linear, uma coisa após a outra, passado, presente, futuro, né, organizadinho. No tempo psicológico, ele está acontecendo dentro da cabeça do narrador. E ele não tem um compromisso de organização. Então, é um tipo de narrativa. Às vezes, a gente assiste uma narrativa que deve ser cronológica, mas por falta dos marcadores temporais, há uma certa confusão na compreensão daquela narração. Porém, aqui nós estamos vendo que essa é uma escolha, né? É uma escolha de um tempo psicológico. Então, é uma escolha de narrativa dentro do tempo cronológico. No tempo psicológico, os fatos não são narrados linearmente numa sequência lógica. Em seguida, nós temos os personagens. Claro, quem são os personagens da narrativa? Os personagens
são aqueles que praticam a ação da narrativa, é o quem, né, da história. O tempo é o quando, e os personagens respondem pela pergunta quem fez isso, quem agiu dessa maneira. Eles são importantes porque eles podem ser personagens reais, né? Podem ser personagens fictícios, claro, e podem ser personagens históricos, tá? Então, nós temos os reais, os personagens reais, os personagens específicos, fictícios, perdão, os personagens históricos, ou um personagem real ficcional. O que seria um personagem real ficcional? Um personagem que é real, mas as suas ações são fictícias, né? São criadas aí pelo narrador. Então, esses são os tipos de personagens reais, personagens fictícios, personagens históricos ou reais fictícios. Em seguida, nós temos um enredo da narrativa. O enredo da narrativa é a sequência dos fatos, né, a trama, né, que corta toda a história, em que a história é narrada. Tá? O que aconteceu? O que? Responde pela pergunta do o que. O que aconteceu? Ela viajou, e depois que ela viajou, ela construiu a sua própria casa, depois que construiu a casa veio a chuva. Então, assim, esses fatos, né, essa trama, um fato após o outro, que responde pelo enredo da narrativa. Bastante importante também. E, claro, não poderíamos deixar de destacar o próprio narrador da história. O narrador é aquele que conta a história, certo? Então, o narrador não é o autor da história. Não é porque alguém escreveu uma história sobre uma guerra que ele defende a guerra, por exemplo. Não é porque ele escreveu uma história, o narrador contou uma história sobre determinada situação e que o autor defende aquela situação. Então, o autor da obra é diferente do narrador. A gente não pode confundir. Às vezes isso até acontece quando alguém está entrevistando um autor, aí diz, quem é esse personagem? Esse narrador, quando ele fala isso, é você? Quem é fulano? É a sua mãe? É a sua história? Então, não há compromisso do narrador com o fato narrado. Bem, e aí entramos na questão do espaço, que é o foco dessa nossa aula assíncrona. Bem, o espaço dentro da narrativa, ele pode ser de dois tipos. Nós temos o espaço real, o espaço token, ou token, como preferir, e o espaço subrogado. Nós vamos ficar nesses três tipos de espaços, que são os clássicos, né, os mais identificados, para trazer isso para Libras, não? Como que esse espaço mental ele se apresenta numa narrativa em língua brasileira de sinais? Como eu posso encontrar isso? Sendo uma língua de modalidade visual e gestual, é claro que ela vai se manifestar no espaço, né, e no gesto, no movimento de corpo. Ok. Então vamos lá. O espaço real. Primeiramente, o que é o espaço real dentro da narrativa? Lembrando que nós vimos todos os elementos que compõem uma narrativa e paramos aqui no espaço. Primeiramente, o espaço real é a representação mental do ambiente físico e imediato em que ocorre o ato de fala. Então, na Libras, esse espaço real representa uma situação que está acontecendo imediatamente no momento da fala. Realiza-se pela apontação das pessoas, pelos objetos e as situações presentes no momento de fala. Então, o espaço real é o momento da conversa em que eu estou vendo o fato está acontecendo aqui. Tá? Qual é a marca que me identifica o espaço real na narrativa? É a primeira pessoa. Então, há alguém que está falando com uma outra pessoa no discurso.
Então, a primeira pessoa é o sinalizador e a segunda pessoa é o interlocutor. Então, o espaço real é marcado pela primeira e pela segunda pessoa. Então, o eu e o outro. Então, ele fala para mim, eu falo para ele, nós estamos conversando de uma situação imediata aqui, no momento em que ocorre o ato de fala. E em seguida nós vamos ver uma narrativa, tá? Um exemplo de narrativa sinalizada com o uso do espaço real. Ok, tendo visto aí um exemplo de narrativa do espaço real, você pode entender que o espaço real acontece, então, na primeira e na segunda pessoa, no espaço imediato ao ato de fala. Em seguida, nós vamos entrar no outro tipo de espaço mental na narrativa, que é o espaço talking, o talking. Eu falo talking, porque eu sou mais nordestino, talking. O espaço token é a narrativa que acontece à frente do sinalizador, à direita ou à esquerda. Então, ela pode ocorrer à direita ou à esquerda ou ao centro. Tá? Então, vai depender muito de onde os personagens estarão localizados e o que cada um fez. O espaço token, então, utiliza esse momento, direita, esquerda ou centro. E é identificado pela apontação. Então, o aponto. E referencio de onde parte cada ação entre os interlocutores. Então, esse daqui falou para esse falou para esse não quer conversar com ele, eles. Então, a apontação, ela é representada, ou representa, né? Ou identifica o uso do espaço token, ok? E aí, como que a gente pode entender a diferenciação do espaço real para o espaço token? Bem, no espaço token, o discurso é realizado na terceira pessoa. É o ele, é o ela, é o eles, tá? Eles, elas, então, foram eles que fizeram. Eu estou narrando, aqui a primeira pessoa está narrando, e ele está falando sobre essa ação que está acontecendo aqui no espaço em frente. Podendo ser no centro, podendo ser à direita, podendo ser à esquerda. Então, é terceira pessoa. Ele falou para ela falou para ele entregou para ela, eles conversaram entre si. Então, é o espaço à frente do narrador, tá certo? Tem o narrador principal, mas essa ação está acontecendo na terceira pessoa, ok? O espaço toque, o sinalizador organiza quem fala com quem faz o que e para quem. Então, o sinalizador está dizendo, fulano falou isso, fulano disse isso e isso. E aí a gente faz aquela pergunta básica, né? Professora, mas eu posso ter uma narrativa misturada que tenha espaço real e espaço token? Pode, tá? A gente está aqui fazendo de uma forma didática, separando um do outro, mas a narrativa real
né? Não tem um compromisso de ser apenas no espaço real, apenas no espaço token ou apenas no espaço subrogado, como iremos ver daqui a pouco. Então, a narrativa ela se mescla nos espaços, tá? Nós estamos separando didaticamente para entendermos melhor. Então, espaço real, primeira e segunda pessoa, espaço token, terceira pessoa. Ok, então, tendo visto o espaço real, que é identificado pela primeira e segunda pessoa, o interlocutor e o falante, né, o sinalizador. O espaço token, que é a terceira pessoa, tá bom? À direita, à esquerda e ao centro, né, a terceira pessoa à frente do sinalizador, e agora o espaço subrogado. Então, o que é o espaço subrogado? Ele é realizado pela girada do tronco para incorporar a fala, a ação ou a reação do personagem. Então, o que é o espaço subrogado? É também chamado de incorporação, né? É quando eu incorporo o personagem, eu assumo o lugar dele e eu faço a própria fala dele. Se ele reagiu, como que ele reagiu, se ele riu, se ele chorou. Então, eu assumo o lugar desse personagem. Eu posso fazer o espaço token identificando alguém, né? Por exemplo, uma mãe brigando com o filho. Então, eu coloco uma mãe à direita, coloco o filho à esquerda. E aí eu giro o tronco e assumo o lugar daquela mãe brigando com o filho. Eu giro o tronco de cá, assumo o filho reagindo à briga da mãe. Então, o subrogado é esse tipo de espaço mental. Na fala em português, é como a gente diz: ah, fulano, então eu cheguei lá, quando eu perguntei para a mulher, e meu documento está pronto, aí ela falou assim: ah, mas você está com pressa demais. Então, quando eu assumo a fala da mulher e digo, ela falou assim, eu estou incorporando o próprio personagem. E aí, na narrativa em Libras, isso se representa, é identificado pela girada do tronco
e a própria incorporação da reação, ou da ação, ou da fala do personagem. Tá? Então, ele pode acontecer à esquerda, ele pode acontecer à direita, ele pode acontecer o personagem, o narrador assumir a fala do personagem no momento de espaço dele, né, no momento de expressão do que aconteceu, né, na narrativa do fato. Então, assim nós vimos espaço real, espaço token e espaço subrogado identificado aí na narrativa em Libras. E agora vocês vão ver em seguida um exemplo de uma narrativa em que há, vamos dizer assim, um destaque, né, do espaço